Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Na Minha Opinião. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Murilo e no vídeo de hoje foi um vídeo prometido do último vídeo, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, para a galera que está chegando agora acompanhar o que tem passado nesse canal. Então vamos lá, Bolsonaro, elegível ou inelegível? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa história aí. Vamos lá. Na época, em 2022, foram movidas 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa de Bolsonaro e Walter Braga Neto, reivindicando a cassação da chapa e a inelegibilidade dos envolvidos, no caso, Bolsonaro e o Braga Neto. Os processos corriam no Tribunal Superior Eleitoral sob a relatoria do ministro Benedito Gonçalves, ministro esse que hoje já não integra mais a equipe do TSE, porque foi aposentado. Mas tratavam principalmente de abuso de poder político e o uso indevido dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação ali da presidência, do governo e tudo mais. Principalmente Bolsonaro teve problema com as lives, não sei se vocês se lembram que proibiram ele de fazer lives dentro do palácio, aí ele teve que alugar um lugar lá para continuar as lives que ele fazia toda quinta-feira. Inclusive ele já deu sinal que a partir agora da próxima semana, ou do princípio do próximo mês, ele deve voltar com as lives. Dentre essas 16 ações que foram movidas, o primeiro processo a ser agraciado, né, pelo ministro foi o do presidente do PDT, Carlos Lupe, que na época era presidente do PDT, hoje ele é ministro da Previdência Social do governo Lula. Ou seja, alguma coisa de errado não está certo, né? Mas pronto, é sempre assim, é a oposição trabalhando. Pronto, vamos lá. Lembrando que o PDT é o mesmo partido do Ciro Gomes, que na época também era candidato a presidente, não sei se vocês se lembram. No entendimento do TSE, o abuso do poder político ocorre quando aquele que detém o poder, no caso o Bolsonaro, se aproveita da sua posição para agir de modo a influenciar o voto do eleitor. Eu quero que vocês gravem isso, porque vai ser muito importante mais para frente e eu vou lembrar vocês sobre isso. Então vamos lá. Logo depois da primeira condenação, Bolsonaro foi condenado em mais 2 processos, recebendo a mesma punição do primeiro processo, que foi a inelegibilidade por 8 anos. Lembrando que as penas não se acumulam, ou seja, ele foi condenado em 3 processos, a pena, no caso, foi 8 anos de inelegibilidade em cada processo, porém, essas penas não se somam, ou seja, ele continua inelegível por 8 anos, não por 24 anos, se elas se somassem. Mas pronto, vamos lá. Lembrando que a única coisa que o Bolsonaro perdeu foi a elegibilidade. Por quê? Porque ele continua com os direitos políticos. Não é à toa que ele continua aí fazendo campanha para os aliados aí do PL e seus simpatizantes. Pronto, mas vamos lá. Eu anotei aqui para a gente não se perder. Vocês vão pegar aí direitinho aqui que vai ficar bom. Então vamos lá. Logo depois da primeira condenação, ele foi condenado a esses outros 2 processos e mesmo nesses outros 2 processos, ele não perdeu os direitos políticos. Ou seja, ele ficou inelegível, continuou pelos 8 anos, não mudou nada na vida dele como condenado no primeiro processo, mas poderia haver sanções acessórias nesses outros 2 processos que foram vetadas ali pelo próprio tribunal e ele só continuou inelegível. Em junho desse ano, a defesa do Bolsonaro conseguiu reverter um processo desses, através da decisão do ministro Nunes Marques, que inocentou o ex-presidente Bolsonaro do processo movido pelo PDT, removendo assim a primeira condenação de 8 anos de inelegibilidade. Ou seja, ele já se livrou de um processo. Não foi igual ao Lula, ele não foi descondenado, ele foi inocentado. Por quê? Porque esse processo em específico que foi alterado, simplesmente o ministro teve entendimento de que aquilo ali não está certo, que aquela condenação não está certa, ela foi irregular. E assim esse processo caiu. Mas ele ainda tem 2 condenações que o mantém inelegível até 2030. Pronto, beleza. Explicamos o que já passou, vamos cair agora para o cenário atual. O que está acontecendo agora, que existe essa possibilidade, não existe? Como é que a direita está se organizando? Então vamos lá, no cenário atual, Bolsonaro hoje segue inelegível por esses 2 processos que eu expliquei para vocês. Porém, nesse momento se abriu uma porta, uma luz assim no fim do túnel. Seria uma oportunidade de Bolsonaro retornar ao cenário político brasileiro e uma possível chance de conseguir
concorrer às eleições presidenciais de 2026. Como, Murilo? Como que ele poderia conseguir isso? Então vamos entender aqui um pouco. Onde é que entra agora a parte que nos interessa? Bolsonaro foi condenado nesses 3 processos pelo TSE. E logo depois, os membros do TSE, alguns membros do TSE fazem parte do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Alguns desses membros, por exemplo, é como Alexandre de Moraes. E devido às ações e medidas absurdas e impostas pelo ministro do STF, o cabeça de ovo, cresceu disparado a rejeição entre a população, entre os parlamentares, entre os senadores da direita e tudo mais. Só quem tá batendo palma para Alexandre de Moraes é a esquerda. Fora isso, mais ninguém. E também não são todos esquerdistas. Não são todos, lembrando disso. Unindo isso à revolta popular pelos patriotas presos no dia 8 de janeiro, a galera que foi lá fazer baderna, os baderneiros lá, tem-se hoje nas mãos do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que está sentado em cima do rabo, cerca de 23 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ou seja, o Pacheco está segurando 23 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ele está segurando, porque se ele aprova, inicia o procedimento. Mas vamos lá. Sendo que o último deles, que foi realizado logo após as manifestações na Avenida Paulista no último dia 7 de setembro, que vocês lembram agora, organizado pelo pastor Silas Malafaia, um pedido muito mais robusto, que eles até divulgaram na mídia, que iam chamar juristas e advogados e desembargadores, para ajudar a fazer um elemento muito mais técnico, muito mais robusto, para enviar para o Pacheco, recheado de provas e testemunhas e assinado já por 32 senadores e mais de 50 deputados. E onde é que Bolsonaro entra nessa história? Vamos entender. Lembra dos presos do dia 8 de janeiro? Que estão lá até hoje, lá na Papuda? A direita está tentando pautar para votação um pedido de anistia para esses presos políticos. Porque eles são presos políticos, não adianta negar. Porque você dá 17 anos de cadeia para um cara que entrou num prédio e quebrou tudo, isso aí o Boulos então nunca mais saía da cadeia, né? Olha o que ele fez lá em São Paulo. Mas pronto, vamos lá. Em que nas entrelinhas desse pedido de anistia para os presos do dia 8 de janeiro, estaria a anistia a Bolsonaro, o perdoando por seus supostos crimes. Ou seja, eles teriam ali colocado nas entrelinhas também, tipo assim, um negócio mais brando. O que eu quero dizer com isso? Tá escondido? Não tá escondido. Por quê? Por exemplo, nós tivemos aí a última fala sobre esse pedido de anistia explicava de que nessa pauta você perdoa os presos políticos, todos os presos políticos a partir do ano de 2016, todos os condenados políticos, ou seja, Bolsonaro atualmente é um condenado político, então indiretamente ele seria beneficiado com esse pedido. Há também uma outra conversa circulando nos bastidores do Congresso de que, assim que aprovado o pedido de impeachment de Moraes, talvez a direita, isso é uma suposição aí que anda circulando, não na internet, no Congresso, de que a direita, que é responsável pelo pedido mais robusto de impeachment do Alexandre de Moraes, poderia negociar com o STF uma suposta desistência do pedido de impeachment de Moraes se, gravem bem essa palavrinha, retirassem os processos que causaram a inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, tornando assim o antigo chefe do executivo novamente elegível e disponível para disputar as eleições presidenciais de 2026. Pessoal, isso aqui é na base da barganha. Aí você pensa assim, porra, Murilo, mas o Alexandre de Moraes é um filho da puta, tem que ir pra cadeia. Eu concordo, mas as pessoas que têm essas ideias, que estão lá dentro do Congresso, que têm o poder para fazer acontecer essas coisas, talvez estejam mais preocupados com a presidência do Brasil, quem é que vai sentar lá na cadeira de presidente, talvez para pôr o nosso país no rumo certo ou não, do que preocupados com Alexandre de Moraes se vai estar assim ou não, e não sei o que, e pronto. Enfim, o que eu quero dizer para vocês com isso? Isso é uma hipótese, não é que vá acontecer, mas é uma hipótese forte. E quais são as chances disso acontecer, Murilo? Será que é possível mesmo que isso aconteça? Será que não é possível? Isso é só história da carochinha? O que é isso? Então vamos lá. Mesmo antes da sentença do TSE, Jair Bolsonaro e seus aliados já buscavam estratégias
para reverter a decisão. Por quê? Logicamente que no cenário político de 2022 a gente já sabia o que ia acontecer com o Bolsonaro. Era óbvio, porque a perseguição política estava muito forte. Primeiramente, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, protocolou um projeto de lei que visa anistiar condenados por crimes políticos desde 2016, ou seja, houve um pedido de anistia, só que em formato de lei, uma PL, um projeto de lei, ia buscar gente lá de 2016, para vocês entenderem por quê, porque por trás disso aí tem um entendimento ali, tem um porquê isso. O que incluiria, além de Jair Bolsonaro, Deltan Dallagnol, que foi cassado pela lei da ficha limpa, meses depois de tomar posse como deputado federal. Porém, esse projeto de lei deveria ser aprovado pela Câmara dos Deputados, depois aprovado pelo Senado Federal, e a parte mais difícil de acontecer, na minha opinião, deveria ser sancionado pelo presidente Lula, que é o maior rival do ex-presidente Bolsonaro. É você pedir pro inimigo dar um abraço no outro. Isso é ridículo, mas pronto, vamos ver. Ao meu ver, existem chances sim dessa anistia acontecer, tendo em vista a quantidade de rabo preso que os políticos têm. Eu já falei nisso no outro vídeo, que eu vou deixar aqui também para vocês, no final desse vídeo vocês correm lá para assistir. Principalmente os senadores com o STF, porque é um órgão que fiscaliza o outro. Então, um comete uma coisa, o outro pega aqui o pedido de cassação de mandato, dessas coisas, e senta em cima. Se algum dia ele precisar barganhar, ele vai pegar esse processo e jogar na roda. Ó, ou você faz o que eu quero, ou vai dar errado pro seu lado. Levando isso em consideração, uma hipotética queda de Moraes, por exemplo, imagine que o Moraes caísse, poderia acarretar em investigações muito sérias em tudo aquilo que o ministro teve com as mãos. Ou seja, aonde tinha Moraes vai ser investigado. O único problema disso é que Moraes está afundado até o pescoço, os olhos, as orelhas, tudo que vocês imaginarem, em decisões monocráticas, descumprimento das leis e a destruição da Constituição brasileira. Até os olhos, assim, ó. Até o fundo aqui do cocoroto. Por isso que ele tá careca já. De tão mergulhado nessa mancha negra que ele tá aí. Mas vamos lá. Para beneficiar e alterar decisões em todas as esferas de poder, sem contar sua interferência direta nas eleições presidenciais de 2022, que foi aquilo ali, foi um escárnio da política brasileira. Aquilo ali foi ridículo, aquilo ali era nítido, notório, mas é como eu disse em 2022 e volto a dizer hoje, cara, tiraram o Lula da cadeia, descondenaram ele, e não foi à toa, não ia ser para ele perder nunca, né? Nunca. Mas pronto, comprovados pelas provas divulgadas na época da eleição, inclusive tem um vídeo aqui que eu já gravei no canal com a Alice, em que eu falo para vocês que eu tava assistindo a apuração dos votos no momento que eu vi que ele foi eleito. Não foi o repórter que falou. O repórter estava em pé, comentando, e no fundo da tela já apareceu ele como eleito, porque faltava tipo 10% das urnas serem apuradas, e apareceu aquele anelzinho de eleito em volta que costuma aparecer aí na apuração dos votos, apareceu que ele foi eleito, e de repente a imagem sumiu, e quando apareceu que o presidente Lula tinha ganhado. Então, tirando essas provas, fora as de agora, as recentes, que o próprio jornalista Glenn Greenwald, que é um jornalista norte-americano, que teve acesso a mais de 6 GB de arquivos ali de conversas e tudo mais, do Alexandre de Moraes, que também foi um escárnio para a justiça brasileira, e nada aconteceu com o ministro. A eleição essa, que ele não fez nada, ele não meteu um dedo, né? Foi as duas mãos. Deu a vitória pro Lula. Então, sem falar, não vamos nem entrar nesse mérito, se vocês quiserem também que eu trago um pouco aqui mais explicado para vocês entenderem melhor, deixa aqui nos comentários para o vídeo que vocês querem ver, que a gente vai gravar e traz aqui para vocês de uma forma que vocês compreendam melhor e fique bem esclarecido. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe o seu like se você está gostando aí. E deixa aqui um comentáriozinho aqui embaixo também, um feedback se vocês estão curtindo os vídeos, o que vocês estão achando, qual é a matéria que vocês mais se interessam, que a gente vai trazer aí o melhor que a gente puder para vocês, tá bem? Então vamos lá. Sem falar no inquérito das fake news, né? O vulgo inquérito do fim do mundo, onde o prazo normal de um inquérito é de 10 dias, se a pessoa já estiver presa, ou de 30 dias no máximo, se ela não tiver sido presa ainda. 30 dias no máximo, assim,
explodindo. O inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, já segue há mais de 2.000 dias na relatoria da mesma pessoa, Moraes. Ou seja, milhares de pessoas investigadas, processadas, multadas, presas pelo então chefe do judiciário, né? Que, pronto. E na época, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, na época das eleições de 22, o presidente do TSE, o órgão que regulamenta, que regula as eleições, que cuida das eleições, era o próprio aí, funcionário aí do cão aí, era o próprio cumpridor das leis aí, para não dizer o contrário. Com tudo isso, chegamos a uma conclusão. A conclusão é de que a elegibilidade de Bolsonaro pode realmente acontecer. E isso será uma reviravolta gigante no atual cenário político brasileiro. Para o pânico, é lógico, do atual presidente Lula, que está vendo o seu maior pavor, que o Bolsonaro dá, acho que até arrepio no Lula. A gente via isso nos debates lá na TV, que era muito engraçado, o Lula fugindo dele o tempo todo. A caminho de retornar às disputas presidenciais, que com base nas últimas pesquisas de opinião pública, feitas por alguns institutos, o mais recente foi do Paraná Pesquisas, que foi uma pesquisa de opinião pública paga pelo PL, que já deu a vitória para o Bolsonaro. Ou seja, se as eleições fossem hoje, de acordo com o Paraná Pesquisa, o Bolsonaro seria presidente do Brasil novamente. Na minha opinião, Deus espera que sim, eu espero que sim, Deus abençoe que aconteça, porque ele foi um dos melhores presidentes da nossa história. E se você discorda da minha opinião, deixa aqui o seu comentário também, que a gente vai conversar sobre isso, porque a sua opinião para nós é importante. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!